Oi, pessoal, eu sou a Thalita, estudo design aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Esse material que vocês estão acompanhando, ele faz parte da iniciativa Ela.anima, que busca identificar e conversar com mulheres que estão atuando dentro da indústria da animação e do audiovisual. E aqui, especificadamente, a gente está fazendo um recorte sobre Curitiba. Então, tentando identificar as profissionais que estão atuando nesse mercado e conversar um pouco sobre elas, como que é a trajetória, percurso, como que entrou no mercado, enfim. Então, eu estou conversando com a Anne aqui. Muito obrigada, Anne, né, em nome da UTFPR, do Núcleo de Design e de Animação, por ter topado conversar comigo. E eu queria começar essa conversa pedindo para você se apresentar um pouquinho, falando sobre o que você faz, sua idade, e se você é daqui de Curitiba ou não. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer, o convite para falar um pouquinho da minha trajetória. Eu fico feliz de ter vindo um convite do Núcleo de Design, da UTFPR, porque falando um pouco mais adiante do projeto Semana Animadonas, que é uma mostra voltada para mulheres cineastas da animação, brasileiras. Muito começou um pouco ali também com a divulgação na UT, mas assim, voltando à minha breve apresentação, eu sou Nelise Ali, sou cineasta, roteirista, diretora, pesquisadora de cinema, atualmente doutoranda do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, e também fundadora da produtora Julieta Audiovisual, que é uma produtora de projetos de cinema, mas há mais ou menos uns 6, 7 anos a gente voltou também para projetos de animação, então a gente vem focando bastante nessa área nos últimos anos, tanto na produção de filmes, quanto também na difusão de filmes, que é com esse projeto que a gente tem da Semana Animadonas, que eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona. Então, assim, eu tô com 37 anos agora, sou recém-mãe de gêmeos, então tá assim uma loucura, voltando agora à ativa, fiquei uns 2 anos um pouco parada e agora tô retornando as minhas atividades com mais afinco, vamos dizer assim, E, bom, a minha trajetória, ela vem muito junto com a Julieta, que é uma produtora que eu fundei em 2011. Inicialmente, eu sou formada em jornalismo, mas quando eu decidi ir para o campo do cinema, do audiovisual específico, que foi bem no início da minha... depois que eu me graduei em comunicação, eu acabei indo mais para esse campo do audiovisual e trabalhei um tempo em produtoras de publicidade, até entender que ia me apaixonar por um projeto de cinema que eu estava desenvolvendo. E aí segui com projetos culturais, na área de cinema, e já fazem, então, 13 anos. 13 anos que eu estou nessa área. O meu foco principal, assim, é projetos que são fomentados por iniciativa de leis de incentivo na cidade, principalmente as leis de incentivo locais e regionais, no caso, no estado do Paraná, mas também com algumas parcerias em outros estados, porque eu tenho muitos, enfim, nessa trajetória que a gente faz muito projeto com outras pessoas, a gente acaba encontrando pessoas de outros estados também, e já tivemos algumas experiências em outros estados bem legais também. E especificamente na animação, a gente começou querendo fazer por mais uma... eu acho que começou por uma curiosidade, assim, de tentar criar algo para o universo infantil, no início na primeira leva de editais da TV Pública, que era um primeiro edital do FSA, que hoje já está mais solidificado e tal, mas no início a gente tinha uma tentativa de fazer de tentar esse edital grande, e aí a gente bolou um projeto de animação para criança, e não passou nesse edital, mas a gente continua, porque a vida é edital, assim, você cria um projeto e vai tentando em diversos editais até que entra em algum e aí você consegue viabilizar finalmente, Ou às vezes por iniciativa privada também, que eu acho que é um pouco mais difícil, talvez, pela minha vivência, assim. E
E a gente começou por aí até que a gente começou a fazer parcerias, e em 2018 a gente encontrou uma ilustradora e roteirista também, né, escritora, que estava recém-formando na Universidade Federal do Paraná, que é a Isabelle Santos, e ela tinha criado um livro para crianças, e aí a gente decidiu em conjunto adaptar essa história para tentar um edital também, e enfim, na segunda ou na terceira tentativa a gente conseguiu viabilizar esse projeto. E a partir daí, assim, esse projeto era um filme que era sobre uma menina, né, que tinha ali seus 8, 10 anos, que sofria bullying na escola, e aí ela, acho que como uma forma de lidar com isso, mas também de fugir um pouco disso, se refugia em um universo encantado, né, que é o seu quarto mágico, e essa história bombou muito, assim, acabou levando a gente para lugares muito bacanas de outras parcerias de animação, assim. E, poxa, desde então a gente teve muitas experiências, né, com filmes, com produção de filmes. A gente já também acabou fazendo algumas oficinas de formatação de projetos, né, para que pessoas iniciantes pudessem construir seus próprios projetos, né, que tinham vontade de fazer animação, que tiveram contato com o nosso filme também. Em paralelo a isso, também é importante mencionar que a gente tinha recém conhecido a Dogzilla Studio, que é um estúdio grande que tem aqui, né, de animação, que é uma referência também nacional, né, e a gente tinha recém conhecido a Dogzilla, e que entrou como parceira, né, estúdio parceiro desse primeiro projeto nosso, Vila Lobo Quarto Mágico. E desde então a gente começou uma parceria para a vida, assim. Então a gente até hoje, né, tem muitos projetos aí caminhando juntos, assim. E também aprovamos nesse mesmo edital um filme que chamava Apneia, né, que é da direção da Carol Sakura e do Valkyr, que bombou também assim junto. Então foi meio que um boom em dobro, né? Foi uma experiência muito boa mesmo de, tipo, ter os primeiros projetos de envolvimento, né, em projetos de animação que deram muito certo, que deram muita repercussão, assim. E fizeram carreira linda, viajaram países, só o Vila Lobo, mais de 13 países, assim. O filme foi uma loucura, assim. Ganhou muito prêmio, né? O Apneia ganhou o maior prêmio de cinema do Brasil, né, que é o Festival de Gramado, assim. Então foi muito bacana mesmo. E eu não consigo dizer exatamente para vocês em quantos filmes a gente já participou desde então, né, no envolvimento da produção. O meu foco de trabalho é voltado principalmente à produção executiva, mas nos projetos que eu atualmente, né, estou desenvolvendo, que já está em fase de execução mesmo na produtora, eu já tenho me arriscado a outras coisas, então já roteirizei, né, filmes, agora estou dirigindo 2 curtas, que estão em produção, que são de animação também, 2D. E é uma experiência muito legal, assim, né, você passar pelos departamentos criativos, né? Eu acho que dá uma coragem da gente, que não necessariamente começou, tipo, e para mim, né, no meu caso, que não começou na área mais técnica da animação, né? A gente sabe que existe uma grande diferença técnica entre um audiovisual live action e um processo de criação e de feitura mesmo dos filmes de animação, né? Então para mim foi uma caminhada de conhecimento, assim, né? Começar a fazer filme de animação, que era um universo totalmente diferente, novo para mim, assim, né? Enfim. Anny, só vou voltar um pouquinho, que eu queria entender que você comentou, né? Eu fui notando várias coisas aqui, então vou puxando essas coisinhas aqui pra gente conversar. Você, então, foi formada em comunicação, isso? Isso, eu fui graduada, né, em comunicação social, jornalismo, e depois eu fiz uma pós-graduação em cinema, voltada à produção, mais produção executiva, digamos assim, né? E depois fiz um mestrado em cinema e agora estou no doutorado no departamento de história, só que dentro de uma linha de pesquisa que pesquisa arte e cinema. Então eu acabei levando a minha pesquisa de mestrado adiante, né?
no departamento de história. Mas esse foi um caminho aí que eu fiz. E aí, em paralelo a isso, com a produtora, né, fazendo arte, sendo arteira. É isso que eu ia perguntar, assim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que é produção executiva exatamente, o que você faz, assim. A área que eu atuo mais, que eu digo que é a produção executiva, ela é uma área que pensa muito, o projeto muito na sua gênese. Então, é aquela fase em que a gente senta com alguém que tem uma vontade, um desejo muito grande de fazer um filme, né? De fazer uma obra, às vezes não está desenhado exatamente aonde essa ideia se situa, né? Se ela vai virar um curta, se ela vai virar um longa, se ela vai virar uma série, enfim. Mas que existe ali uma história que tem uma solidez, né? Que tem uma envergadura, e a gente começa a trabalhar em cima disso e de que forma que a gente pode viabilizar esse projeto criativo. Então, a produção executiva ela vai avaliar a parte de criatividade do projeto, que é o roteiro, né, os textos de sinopse, tudo que de parcerias efetivadas, pensar em um desenho de orçamento para aquela proposta, né, dependendo do edital que for se encaixar. Esse é um conjunto de elementos que formam um projeto, né? Então, quem toma frente disso é a produtora executiva. Então, eu fiquei muito voltada a esse trabalho, e a gente sabe que esse tipo de trabalho demora muito para se efetivar, né? Então, assim, às vezes pode demorar 6 meses, pode demorar 3, 5, dependendo do tamanho do projeto, 10 anos para ficar pronto, né? A animação é uma técnica e é uma linguagem muito nova no Brasil, né? Assim, pensando em mercado de animação. Então, a gente vê a dificuldade das pessoas em conseguir viabilizar os seus projetos, né? Ainda mais projetos que são maiores, né? Como filmes, né? Botar um filme de animação no cinema é um feito, né? No Brasil, assim, né? Então, a gente sabe que é um desafio muito grande. E essa é a frente que eu trabalho, então sempre em parcerias com criativos, né, que a gente chama, que são roteiristas, diretores, às vezes são pessoas que são multi-artistas, né, às vezes pessoas que desenham ou que animam, mas que têm uma boa ideia e que querem viabilizar, a gente faz essa parceria e leva o projeto adiante, assim. E cuida, daí a partir do momento em que é efetivado, a produção executiva ela cuida das etapas, né, burocráticas do projeto. Então, vai ali fazer as contratações, vai verificar se tudo está andando dentro de um cronograma, né, fazer as entregas, realmente uma função de empresa, né. Então, é mais ou menos isso que eu tenho feito. Esse é o carro-chefe do meu trabalho, né? Como eu digo, hoje em dia eu já estou passeando por outros lugares, mas esse ainda é um trabalho que faço bastante. Você comentou também que é roteirista, né? E eu queria perguntar um pouquinho do processo criativo seu. Um roteiro, dando 2 exemplos assim que foram bem diferentes da minha trajetória, né? E eu acho que tem a ver um pouco com o fato de você ter falado, nossa, foi para a história, né? Um doutorado, o que tem a ver e tal. E realmente vai fazer sentido. Eu tinha um projeto, antes de pensar em fazer animação, eu tinha um projeto de documentário, que era um projeto sobre uma cacica guarani que eu tinha conhecido, né, em 2017, e tinha firmado uma parceria para a gente fazer esse documentário sobre a história dela. Até então eu trabalhava só com audiovisual, com live action, né, no caso. Mas aí eu estava caminhando aí com essa outra ideia que estava germinando no início, que era da animação do Vivi Lobo e Quarto Mágico, né, que a gente estava começando a tentar editar isso. E esse projeto da Cacica não deu certo. Ele deu certo, deu errado, deu certo. A gente conseguiu uma parte de viabilizar, depois perdemos a oportunidade de viabilizar, foi o caos. Mas eu sempre quis muito falar disso, assim, né? Eu achava que era uma coisa muito importante. De alguma forma eu tinha o desejo de contar essa história, enfim, né? Não entendia muito bem o que me movia. Assim. E esse projeto entrava em vários
em vários laboratórios de roteiro e rodadas de negócio, então a gente nunca perdia a oportunidade de mostrar para alguém, né, esse projeto. Então a gente sempre ia lá e inscrevia em alguma rodada, inscrevia em algum laboratório, algum processo seletivo e passava. E, enfim, o tempo foi passando, eu fui fazer essa pós-graduação em produção executiva e eu quis continuar, e aí eu não sabia direito o que eu queria fazer de TCC, porque tem essa parte de TCC, né? E o meu orientador falou assim que seria muito interessante eu falar sobre cinema indígena, porque era algo que, inclusive, ele tinha me orientado num laboratório, ele já tinha tido contato com esse roteiro de documentário, e falou, poxa, ia ser muito legal se você pudesse falar de cinema indígena e tal. E eu falei, poxa, que do caramba, né? Mas nunca falei nada sobre isso, quem sou eu e tal, para falar sobre isso. Enfim, foi uma trajetória trabalhando nesse roteiro, de uns 7 anos. E eu sem entender aonde ia chegar, porque eu falei, nem que eu faça uma ficção, né? Eu não sei o que eu vou fazer com isso. Até eu entender, assim, que era algo muito mais ligado a minha ancestralidade, da minha ligação familiar com a cultura indígena, me entender Guarani, fui fazer, assim, você tem uma ideia, a trajetória chegou até eu fazer um teste de DNA para eu comprovar que existia realmente, de fato, uma ancestralidade indígena comprovada e família que fala, minha família fala Guarani, assim, é uma loucura. A minha avó fala Guarani, então, tipo... E eu segui adiante com esse projeto de TCC, de pós, que virou mestrado, e depois eu decidi que eu ia fazer uma animação. E esse projeto está começando agora a se cristalizar, ele, né, a minha primeira direção, que só vai acontecer esse ano, olha, 2025, começou em 2017, você tem uma ideia, tipo, é muito tempo. Ele é um projeto que já virou um projeto de longa, mas ele se viabilizou até o momento em curto. Você vê o tempo que demora, né? Isso é uma coisa, isso é um projeto de roteiro, então se existe tempo, é difícil olhar para um projeto e saber quando que ele vai ser efetivado, sabe? Tem projetos que demoram muito, então no meu caso, como esse projeto específico era algo que era muito intimamente ligado a mim, eu não imaginava que demoraria tanto, mas demorou. E existem outros, por exemplo, teve um que eu escrevi, eu acho que, olha, uns 8 meses atrás, não sei, não tem um ano que eu escrevi esse projeto. E eu falei, bom, vou começar a escrever da doida, assim, já estão rolando outros projetos já, né? E ele entrou num evento de pitching, ainda estou falando isso, não foi divulgado, mas será, eu acho que essa semana. E eu falei, gente, e é um evento maravilhoso que vai acontecer na cidade, no Festival Olhar de Cinema. Eu falei, gente, eu olhei assim os projetos que estavam juntos, são projetos que estão muito avançados. Eu falei, caraca, então tem projeto que você não acredita, você não acredita que vai ter a potência que tem, assim, em tão pouco tempo, né? E tem outros que demoram muito tempo para solidificar, mas eu acho que também tem um pouco, pelo menos no meu caso, né? De aceitando um pouco que é importante escrever, que é importante dar vazão a essa escrita criativa, né? Porque como eu fiquei muito tempo na área de burocrática, eu dava pouca vazão à minha escrita criativa. Mas isso não significa que eu não estava treinando ela, porque eu lia muita coisa, participava de muita reunião criativa, estava sempre junto. Mas não dava vazão, né? E nesse momento, eu acho que é um momento que eu já tenho mais maturidade de escrita e de leitura, então a coisa vai mais rápido, sabe? Aquela coisa, então eu acho que foi em outro momento, assim. Mas são duas situações bem diferentes que têm acontecido no roteiro, então acho que no meu caso tem um pouco disso, assim. O que eu consigo levar de pesquisa, né, ou de familiaridade, tem um tema que eu gosto de falar. A temática envolve o tema indígena. Massa, eu vou começar a escrever o que eu quiser sobre isso, assim, né, o que me der vontade. Isso é uma dica, assim, para quem quer fazer seus próprios projetos, sabe? Você tem tesão, tem vontade, tem um tema, vai escrever,
uma maior quantidade de coisas possíveis sobre aquilo. Eu quero falar sobre feminismo. Escreve a maior quantidade de coisas, de histórias que você envolve isso, situações, porque você vai amadurecendo isso ao longo do tempo, sabe? E eu acho que cria histórias potentes, assim. Compartilhar um pouco, assim, dessas dificuldades que você enfrenta e... Eu vou falar primeiro desse momento mais profissional, assim, né? E depois o momento acadêmico, assim. Então, realmente, a dificuldade dentro, quando você já está caminhando profissionalmente com essa área, é conseguir, em menos tempo, defender o seu projeto e convencer as pessoas, quem pode financiar o seu projeto, de que ele vale a pena ser feito agora, assim. Então, isso, assim, tem dois caminhos, né? Como eu disse, um é você apostar em canais, né? Vou falar mais diretamente, streamings ou canais de TV, ou de repente alguma produtora que já tem, que é gigantesca, consegue aportar ali, né? Comprar os direitos da tua ideia e fazer aquilo e tal. Ou você vai para o caminho independente, que são os editais de incentivo, e eles de fato vão demorar um pouco mais, eles vão demorar pelo menos um ano, assim. Não teria como você conseguir um dinheiro sem todas as etapas, né, de burocráticas de edital, né, que é a habilitação, a seleção, e depois documentos, e não sei o que, até liberar o dinheiro, vai um caminho. Eu acho que esse é a principal dificuldade para quem trabalha assim de forma mais autoral, né, como a Julieta e com os meus parceiros também de trabalho, e conseguir fazer girar, né, tipo, os projetos e o dinheiro e conseguir pagar as contas com isso, assim, porque você tem que projetar e já jogar, falar assim, bom, se conseguir aprovar esse projeto, então ele vai entrar o ano que vem, então começar a pensar as contas a partir do ano que vem, então tem um pouco desse quebra-cabeça, assim, né? Essa é a dificuldade. Tem momentos que você, né, às vezes não vai conseguir viver só dos seus próprios projetos ou dos seus projetos terceiros, você vai trabalhar na produção de outra produtora, de outra pessoa, enfim, né? Eu acho que esse é um desafio, assim. E no caso do acadêmico, realmente fazer sem nada, né? Porque hoje em dia não existe uma linha de fomento existe para iniciantes, mas não existe para acadêmicos, por exemplo, né? Não existe para, enfim, o que eu já acho por si só muito complicado, porque é um tipo de processo, né? O processo de animação e o audiovisual também, não deixa de ser, que demanda que as pessoas tenham que ser remuneradas, assim, né? Porque é um tempo que você dispõe, são equipamentos que muitas vezes você não tem acesso se você não pagar, né? As pessoas podem não ter ali na mão para fazer, e são várias artes misturadas. Então, se você tem alguém que vai fazer, eu quero fazer uma trilha, tem uma pessoa, né? Alguém da área da música, alguém da área do som, que vai colaborar no teu projeto e vai precisar parar os seus próprios trabalhos remunerados para fazer aquilo, né? Então, é algo que eu acho que precisaria ser revisto, assim, na área de fomento para iniciantes, né? Recentemente aqui em Curitiba houve um movimento para a retomada de editais iniciantes também, inclusive, porque deu um retrocesso e eu não entendi direito o que rolou, mas agora parece que está havendo uma retomada para que haja isso. Eu acho que é correto. E eu tenho visto também nesse processo de curadoria da Semana Animadonas, que eu nem toquei, mas eu vou rapidamente aqui fazer uma contextualização, que a Semana Animadonas é um projeto de mostra, né, que a gente criou em 2022, 2022, Semana Animadonas, né? A primeira edição da Animadonas, que é uma mostra que a gente idealizou como obras dirigidas ou co-dirigidas por mulheres. E o nosso foco inicial são mulheres realizadoras brasileiras. E a primeira edição a gente fez na Cinemateca de Curitiba, foi muito bacana, assim, ter a possibilidade de fazer isso, mostrar essas obras. Esse ano a gente vai fazer uma versão pocket, que é uma versão voltada para escolas públicas, né? A gente vai fazer essa seleção de filmes e exibir nas escolas públicas,
que também um direcionamento digital, né? A gente tem que, enfim, cada edital tem sua especificidade, a gente acabou adaptando para poder fazer essa segunda edição e ter uma perenidade, assim, no festival. E a terceira edição já está garantida também, porque a gente já conseguiu viabilizar, e o ano que vem vai ter uma edição bem legal, presencial de novo, aí aberta ao público. Então, a gente tem uma amostra estudantil para mulheres animadoras, né, dentro do programa. E temos outras também, são 5 programas, né? E dentro desse programa a gente dá muita atenção a filmes que são realizados dentro de escola, né? Seja escola de animação ou algum curso de graduação voltado para criação de animação, enfim, cujo o produto final, né, de estudo seja um filme de animação. E a gente vê, assim, nesse processo de curadoria, né, eu esse ano consegui assistir alguns filmes nacionais e eu fiquei bem assim, falei, nossa, tem gente que tá fazendo filme de animação com financiamento coletivo e coisa sinistra, maravilhosa, assim, sabe? Muito bem elaborado em termos de roteiro, de perspectiva, de direção mesmo, né? E de design também, porque cada ato do filme tem uma marca própria, se você vê, né? Que isso aparece no desenho. Então, assim, coisas incríveis que a galera quer fazer. Isso é excelente e triste ao mesmo tempo, né? Porque eu penso, cara, tem coisas maravilhosas sendo feitas, a galera fazendo na raça, mas se botar um dinheiro na mão dessa galera, vai fazer coisa, vai continuar fazendo, entendeu? Fazer coisa muito melhor, assim. Então, acho que tinha que ter essa iniciativa de fomento ali. Essa é uma das coisas, assim. E, enfim, porque a gente sabe também que tem gente que tem animações que recebem granas e às vezes não fazem aquilo que você fala, oh, meu Deus do céu, recebeu todo esse dinheiro, faz o quê? Né? Dá um pouco de raiva, você fala, meu Deus, você fica com esse olhar mais crítico, assim, né, para as obras, né? Então, eu acho que é um pouco disso o desafio, de ver, tentar dar um pouco de espaço para que essas obras também apareçam, que elas sejam divulgadas. Acho que é um pouco do clamor do Animadonas, é isso, assim, né? Filmes serem vistos, assim, dessas mulheres. Tem muita gente legal fazendo coisas, assim, então isso é uma coisa que a gente quer evidenciar. E cara, fortalecer, porque eu acho que talvez seja uma das únicas formas de fazer as pessoas se convencerem de que vale a pena botar uma grana para as pessoas continuarem vivendo disso, trabalhando, fazendo obras, sabe? Enfim, acho que é um pouco disso. Esse mapeamento de mulheres, assim, dentro do cenário nacional, assim, do Animadonas. Olha, é meio besta falar isso, mas primeiro foi no feeling, na loucura, né? Porque eu não sabia por onde começar. Depois, eu fui entrando em alguns grupos, né, específicos de animação. Então, a BCA tem um mapeamento bem legal, que é a Associação Brasileira de Cinema de Animação, de festivais. Então, a partir desse mapeamento deles, eu fui mapeando filmes que eu achava que seriam interessantes, tanto pela temática, quanto, logicamente, já é um funil, né, ser um filme de mulheres, né, ou co-dirigidos por mulheres. E também existem alguns processos curatoriais que vêm a partir da vivência de assistir filmes mesmo. Então, no meio do ano tem, dá um exemplo, né, esses que eu assisti esse ano, eles fazem parte de uma curadoria de semifinalistas do Prêmio Otelo, que é um prêmio anual, como se fosse um Oscar brasileiro, assim, né? E na categoria animação tinha muita coisa legal, fui direto assistir o das meninas, assim, tipo, quem que eram as meninas que estavam fazendo filme, assim. E aí eu vi muita coisa legal, falei, cara, e aí fora disso a gente já tinha uma pré-lista, né, a gente tinha enviado para o edital, para tentar falar, se a gente viabilizar, a gente vai querer botar esses filmes na programação. Então, são filmes que a gente olhou e falou, bom, vamos
tentar ver, porque a gente busca a partir da sinopse, né, se são coisas que se alinham à nossa temática do festival, e também, às vezes, um pouco dessa visualidade, né, porque a ideia é tentar mostrar a maior pluralidade possível, né, de visualidade, de técnica, às vezes da própria narrativa. É muito legal também trazer coisas que têm a ver com uma temática regional. Então, às vezes teve um filme que era um filme de aquelas técnicas de gravura nordeste, que eu não consigo lembrar exatamente, mas tipo, existe essa visualidade que é muito única, assim, né? Então, trazer isso dentro de um filme que possa, eu acho que dá uma pluralidade, assim. Então, acho que vai muito nesse lugar que a gente busca, assim, sabe? Tentar abarcar o máximo de coisas que estão sendo feitas com olhares diferentes, mas também visualidades diferentes, assim, né? Olhares da narrativa, mas também da visualidade. Perfeito. E eu já tô comendo um pouquinho do seu tempo, então eu vou para a última pergunta, mas o papo foi muito legal. Muito legal ver o outro olhar, assim, sabe? De quem organiza, de quem faz, como que encontra essas informações, né? Eu, pelo meu lado acadêmico, eu fico assim, meu Deus, eu não encontro nada às vezes, assim, né? Porque é uma coisa difícil, assim, de se fazer. Então, é muito legal conhecer esse outro lado. E aí, a minha última pergunta, que eu tenho feito, né, para todo mundo, para todas as mulheres, é qual dica que você daria para outras mulheres que desejam entrar e atuar dentro do mercado da animação, dentro do audiovisual? Eu acho que escolher, primeiro, uma função que você teria muita vontade de executar, não se limitar a ela, mas escolher algo que você quer se aprimorar, assim, sabe? Vai ajudar bastante, porque, felizmente ou infelizmente, isso ainda é algo que é requerido no mercado, né, de animação, que você seja mais, como é que diz? Especialista, né? Então, assim, a gente, quando precisa buscar o serviço de alguém, eu preciso buscar uma diretora de arte, eu preciso buscar uma ilustradora, eu preciso buscar uma animadora 2D, eu preciso buscar uma animadora de fotoscopia, Então, assim, escolher dentro desse campo vasto da animação uma atividade que te dê vontade, assim, de aprender mais, e não perder a oportunidade de estar em tudo que for possível, assim, né? Eu agora falando especificamente da produção executiva, né? Participar muito dos eventos, estar nos festivais, assistindo filme brasileiro, sabe? Aqui em Curitiba existem muitos festivais, esses festivais do segmento da animação. Animatiba é um deles, né? Tá tendo edição atrás de edição, isso é muito legal. Participar dos grupos, né, de profissionais e que também agregam pessoas que estão começando, assim, mas ser engajado, sabe? Porque eu vejo que o pessoal da animação é muito unido, assim, ou tem tentado essa união com muito afinco, e eu acho muito legal isso, assim, eu gosto muito, porque eu que venho do audiovisual, que é um lugar já solidificado, existe uma dinâmica um pouco diferente, assim, né? Porque já existe uma solidificação. E a animação, o pessoal é aguerrido, assim, tá afim, né? Tá querendo ganhar espaço. Então, aproveitar isso, assim, para conhecer gente e se especializar, né? No que quer, mas também de se posicionar, porque quem não é visto, né? Fica mais difícil, né? Ser encontrado. Quem não é visto, não é encontrado. Mas é isso, assim. Fiquei bem feliz de falar com você, Thalita. Nossa, às vezes parece que o tempo passa tão rápido. Voou, né? Eu nem percebi. Sim. Eu falei, meu Deus, já passei dos 40 minutos que eu sempre falo. Anny, obrigada. Foi um prazer ouvir você. Muito legal, de verdade, conversar com você, conhecer o outro lado. Então...